Aula 197. Profecias de eventos futuros em Os Lusíadas. Prolepse. O gigante Adamastor. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nos partíramos, cortando os mares nunca dantes navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidado na cortadura proa vigiando, umas nuvens que os ares escurece, sobre a nossa cabeça aparece. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão nalgum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada, que ameaço divino, ou que segredo, esse clima e esse mar nos apresenta, que maior coisa parece que atormenta? Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, a cor terrena e pálida, cheios de terros e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que esse era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo, com um tom de voz nos fala horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e os cabelos, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. E disse, ó gente ousada, mais que quantas no mundo cometeram os grandes coisas, tu, que por guerras cruas tais e tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas, e navegar meus longos mares, ousas, que eu tanto tempo o ar já que guarde tenho, nunca arado de estranhos o próprio lenho, pois vens ver os segredos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedido de nobre ou imortal merecimento, ouve os danos de mim, que apercebidos estão a teu soberbo atrevimento, por todo o largo mar e pela terra, que ainda hás de conquistar em dura guerra. O gigante Adamastor é um episódio famoso em Os Lusíadas. Na Odisseia, Homero apresenta o gigante Polifermo. Também Atlas se converte em um monte ao ver a cabeça de Medusa. O que significa esse gigante Adamastor? Na verdade, são as dificuldades que os portugueses vão encontrar em suas navegações. Mas não só nas navegações, na própria vida. O gigante Adamastor pode ser interpretado como as dificuldades que o homem enfrenta para conquistar o universo. É o humanismo, conquistar a terra, conquistar o mar. Ícaro já conquistou o espaço aéreo, agora a conquista do mar. A conquista do elemento líquido. E o gigante Adamastor é o obstáculo. É a figura de um espírito de um gigante Adamastor que, amando imensamente Tétis, por um desarranjo amoroso, ele se converte naquelas terras e naquelas pedras no sul da África. Nesse momento, ele aparece a Vasco da Gama, no espírito. Essa é a ideia do episódio de O Gigante Adamastor. Mas a aula de hoje, ou o vídeo de hoje, eu quero falar sobre profecias. Porque o gigante vai falar
sobre a profecia, o futuro, que nós chamamos isso de prolepsis. Se fosse do passado, analepse, mas é futuro, prolepse. Quando num filme, você está assistindo um filme e ele volta ao passado, nós falamos flashback. Eu pesquisei para saber como se fala em inglês quando ele projeta o futuro em um filme. Deve ter um nome. Quem souber, me ensina. Eu quero aprender com vocês. Aliás, eu aprendo sempre com meus alunos. Eu preparo alguma coisa e estou aprendendo. Então, como seria em inglês quando o filme projeta o futuro? Passado eu já sei. Flashback. Em português, analepse é o passado. O futuro, prolepse. Então, vamos ver o futuro que o gigante está prometendo. É a continuação do trecho que eu acabei de declamar. Então vamos ver. Estrofe 43 do capítulo 5, do canto 5 de Os Lusíadas. Sabe que quantas naus essa viagem que tu fazes fizerem de atrevida, inimiga terão essa paragem com ventos e tormentas desmedidas. E da primeira armada, que passagem fizer por essas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo que seja maior o dano que o perigo. Olhando a estrofe 43 no vídeo, e eu vou interpretando. Vai comigo. Sabe tu, é imperativo, sabe tu, Vasco da Gama, sabe tu, ou fica tu sabendo, que todas quantas naus de atrevidas fizerem essa viagem que tu fazes, terão essa paragem por inimiga, com ventos e tormentas desmedidas. E na primeira armada, a profecia se refere à primeira viagem que havia de ser feita depois de Vasco da Gama. É a viagem de Pedro Álvares Cabral, em que naufragaram 6 navios, inclusive o dele, Pedro Álvares Cabral, que morreu nessa viagem. Então eles faziam uma profecia. Então vamos voltar. E na primeira armada, que passagem fizer por essas ondas insofridas, ondas ainda virgem de navios, por isso ondas insofridas. Eu farei, de improviso, castigo tal que seja maior o dano do que o perigo. Essa é a profecia, a primeira profecia, a morte de Pedro Álvares Cabral, onde afundaram 6 navios. Um deles comandado por Pedro Álvares Cabral, o que afundou. Pega o texto. Sabe. Vamos ver o objeto direto desse sabe. É uma oração. Sabe que... A oração foi interrompida. Sabe que inimiga terão esta paragem com ventos e tormentas desmedidas. Quantas naus esta viagem fizerem de atrevidas? Proporcional. Que viagem é essa que tu fazes? Adjetiva. Entendeu a análise sintática? Oração principal sabe, objeto direto sabe que inimiga terão essa paragem com ventos e tormentas desmedidas. Proporcional, quantas naus essa viagem fizerem de atrevidas? Que viagem é essa? Que tu fazes, adjetiva. Qual é o sujeito? Ele sabe? Tu. E o objeto direto já deu. Quantas naus essa viagem que tu fazes fizerem de atrevidas? Ou seja, quantas naus essa viagem fizerem? As naus fizerem essa viagem. Naus é o sujeito de fizerem, de atrevidas.
terão essa paragem como inimiga? Terão. Quem terão? As naus dessa viagem que tu fazes. Vamos continuar com o gigante Adamastor prevendo o futuro português. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu, suma vingança. E não ficará só nisso dano de vossa pertinácia e confiança, antes vereis em cada ano, se é verdade que meu juiz alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. No vídeo, ouço o professor, ouço o futuro das navegações que o gigante Adamastor está profetizando. Aqui espero, aqui aonde? Nesse promontório, no Cabo da Boa Esperança, nesse promontório, nesse local. De fato, ali, até hoje, o mar é agitado, perigoso para pequenas embarcações, um local até hoje perigoso. Cabo da Boa Esperança é ironia. É ironia, meramente uma ironia, porque não tem nada de boa esperança. Quem passa por lá é perigoso sofrer um desastre. Não agora, com a técnica moderna, mas na época era muito perigoso. Então, aqui espero tomar, nesse promontório, espero, se não me engano, tomar suma vingança de quem me descobriu. O gigante promete vingar-se de Bartolomeu Dias agora, o descobridor daquele cabo, e que na armada de Pedro Álvares Cabral pereceu, sendo capitão de uma nau que se perdeu. E não se acabará só nisso o dano de vossa pertinaz confiança, ousada confiança. Antes, ao contrário, se é verdade o que o meu juízo alcança, a minha profecia alcança, o dom profético, vereis em nossas naus, em cada ano, naufrágios, perdições de toda sorte, de modo que o menor mal de todos seja a morte. Alusão às crueldades que sofreram muitos portugueses escapando dos naufrágios, mas padecendo martírios prolongados antes de serem mortos. É o que realmente aconteceu. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança. Oração principal? Aqui espero tomar suma vingança. Suma vingança de quem me descobriu, é uma adjetiva. Isso, se não me engano, condicional. Bonito texto. E não se acabará só nisso, dando de vossa pertinácia e confiança, uma coordenada. Antes em vossas naus vereis cada ano o quê? Vereis cada ano o quê? Naufrágios, perdições de toda sorte. Então a oração seria, antes em vossas naus vereis cada ano, naufrágios, perdições de toda sorte. Isso com uma condição, se é verdade aquilo, com uma adjetiva, que o meu juiz alcança. Que o menor mal de todos seja a morte. Que o menor mal de todos seja a morte. Que seja a morte o menor mal. Imagina o perigo. Continua o gigante Adamastor em sua profecia. E do primeiro ilustre que a ventura com fama alta fizer tocar os céus, serei eterna e nova sepultura por juízos incógnitos de Deus. Aqui porá da turca armada dura os soberbos e prósperos troféus. Comigo, de seus danos, ou ameaça a destruída Quiloa com Mombasa. Essa estrofe está um pouquinho mais confusa, mas devagar, olha o vídeo e com as informações que eu dou ela se esclarece. E por incógnitos juízos de Deus, desconhecidos desígnios de Deus.
ninguém conhece, por desconhecidos desígnios de Deus. Eu serei a eterna e nova sepultura, aquele local, então, que o gigante está representando, o promontório que ele está representando. Serei a eterna e nova sepultura do primeiro varão ilustre. O primeiro varão ilustre é o primeiro vice-rei da Índia, D. Francisco de Almeida, que foi morto pelos indígenas ao norte do Cabo da Boa Esperança, a quem a ventura fizer tocar os céus. Ou seja, a fama desse homem foi tanta que tocou os céus. A fama dele, se não fosse morto ainda, subiria aos céus. Aqui, nesse promontório, esse varão deporá os soberbos e prósperos troféus, quer dizer, os despojos de guerra da armada turca. Como ele expôs os troféus da armada turca, então ele vai ali deixá-los. Além de mim, ameaça-o a cidade de Quiloa, por ele destruída, e também ameaça o Mombasa por causa de seus danos. Os habitantes de Quiloa, para vingar D. Francisco de Almeida, desejavam sua morte. Outro também virá, de honrada fama, liberal, cavalheiro, enamorado, e consigo trará a formosa dama que amor por grã mercê lhe terá dado. Triste ventura e negro fado os chama nesse terreno meu, que duro e irado os deixará de um cru naufrágio vivos para verem trabalhos excessivos. Prolepse, o futuro em Os Lusíadas. Vamos ver a estrofe, vamos explicar a estrofe 46. Ela está no vídeo. Não está difícil, essa está fácil. Ouça. Virá aqui também outro português ilustre, de honrada fama, liberal, cavalheiro e namorado, e que trará consigo a formosa dama que o amor, por grande mercê, lhe terá dado. Alude à desgraça que aconteceu a Manuel de Souza Sepúlveda e Dona Leonor de Sá, regressando da Índia ao reino, naufragaram no Cabo da Boa Esperança em 1552, escapando do naufrágio, mas perecendo em terra cruéis tormentos, morrendo de fome e sede, em completa nudez, na areia da praia. Continuando. Triste ventura e negro destino os chama nesse meu terreno, nessa terra da África, que duro e irado os deixará vivos, depois de um cru naufrágio, para verem em si excessivos trabalhos. Segundo a história conta, de fato, o tormento do casal foi tenebroso. Vivos ficaram às mãos daqueles aborígenes e tudo fizeram com sua esposa e com o próprio Manuel de Souza Sepúlveda, ilustre membro do comando da Índia. Há uma curiosidade nesse trecho que eu gostaria de destacar. Observa, triste ventura e negro fado os chama. Mas o verbo não está no plural? Não está. Chama está no singular. Mas o sujeito é plural? O sujeito é plural. Triste ventura e negro fado os chama. Por que o poeta deixou o verbo no singular? Ele pode fazer isso? Ele violou alguma regra? Ele está pedindo licença poética para rimar o chama com a dama e com a fama? Não.
é uma tradição linguística de que quando os sujeitos compostos forem sinônimos um do outro, sinônimos, o verbo pode ficar no singular porque concorda com a ideia e não com os termos escritos. Silepse. Silepse de número. A prova e a demonstração dos documentos chegou ao juiz. A prova e a demonstração. A prova e a demonstração chegou. A ira e a raiva nada constrói. Quer dizer, quando os termos do sujeito composto forem sinônimos ou ter uma mesma ideia, é elegante a prática de uma silepse. Silepse de número. Podia ser de gênero ou podia ser de pessoa, como eu estou insistindo nas minhas aulas. Então, corretíssimo. Triste ventura e negro fado os chama. Estrofe 47. Verão morrer com fome os filhos caros, em tanto amor gerados e nascidos. Verão os cafres, ásperos e avaros, tirar à linda dama seus vestidos. Os cristalinos membros e preclaros, a calma, ao frio, ao ar, verão despidos, depois de ter pisada longamente com os delicados pés a areia ardente. Esses dois entes verão morrer com fome os caros filhos, em tanto amor gerados e nascidos. Verão os ásperos e avaros cafres. Cafres são os habitantes negros da África, do sul da África. Então verão os cafres tirar à linda dama os seus vestidos. Estão sugerindo, de uma maneira, por um eufemismo, o estupro. Verão os cristalinos e preclaros, ou seja, alvíssimos, lindos, adjetivos para engrandecer a formosura e a delicadeza de Dona Leonor. Membros dela despidos ao ar, à calma, ao frio, depois de ter pisado longamente com os delicados pés a areia ardente. Na África do Sul, há por vezes, de noite, frio intenso, depois de um dia de imensa calma, calor. Por último, estrofe 48. Última profecia do gigante Adamastor. E verão mais os olhos que escaparem de tanto mal, de tanta desventura, os dois amantes míseros ficarem na férvida e implacável espessura. Ali, depois que as pedras abrandarem com lágrimas de dor, de mágoa pura, abraçados, as almas soltarão da formosa e misérrima prisão. Vamos explicar o texto? Ele está no vídeo. E os olhos das pessoas que escaparem de tantos males e de tanta desventura, hão de ver também os dois míseros amantes ficarem mortos na férvida e implacável espessura dos matos. Isso que ele quer falar da espessura. Fugindo para os matos. Ali, depois que as pedras se tornarem brandas com lágrimas de dor e da pura mágoa, quer dizer, uma prosopopeia, está dando vida à pedra. As pedras a chorar, então. As pedras estão chorando. Ali, depois que as pedras se tornarem brandas com lágrimas de dor e de pura mágoa, prosopopeia, os dois esposos abraçados soltarão as almas de sua formosura
e misérrima prisão. As almas soltar-se-iam dos corpos misérrimos. Nesta ficção do poeta, não há rigor histórico. Dona Leonor, vendo-se despida pelos indígenas, mandou abrir uma cova na areia e ali se meteu até os peitos, falecendo logo. E o marido, enlouquecendo, embrenhou-se no mato e desapareceu. Respostas ao exercício da aula passada, ou do vídeo passado. Eu falo aula porque eu sou professor velho. Eu pedi para analisar um soneto de Camões. Erros meu, má fortuna, amor ardente, né? Eu propus 20 questões de um soneto de Camões. A resposta é a seguinte. A alternativa A responde às questões 1, 5, 7 e 18. Alternativa B, 3, meia dúzia, 9 e 12. Alternativa C, 4, 11, 15 e 17. Alternativa D, 10, 19, 16 e 20. Alternativa E, 2, 8, 13 e 14. Exercício para a próxima aula. Nós vamos interpretar 2 textos em prosa. Um texto muito bonito, O Retrato de Mônica, escrito por Sofia de Mello Andriessen, uma respeitável escritora portuguesa. Faleceu há pouco tempo, talvez 8 anos atrás. É só uma coincidência. No dia que ela faleceu, num domingo, eu estava dando o texto dela numa prova de vestibular em São Paulo. Uma coincidência. Lembro que foi no mês de julho. Então, ou precisamente 28 de julho. Ela escreve muito bem, faz uns versos muito bonitos, e a prosa dela tem uma ironia, tem um sarcasmo elegante, sabe, fino, inteligente. Mônica é uma pessoa tão extraordinária que consegue simultaneamente ser boa mãe de família, ser chiquíssima, ser dirigente da Liga Internacional das Mulheres Inúteis, e aí ela segue. Um belo texto. Lendo esse texto, vocês vão me responder as questões de 1 até 15. Depois, um texto de Mário Prata, Azulejando a Vida. Todos nós conhecemos Mário Prata, escreveu tanto em jornais, tantas crônicas, um autor inteligente, sabe. A crônica é o caminho meio andado, sabe, entre o conto e o romance. É um meio termo, mas sabe fazer com uma precisão incrível. Mário Prata. Ele interroga, azulejando a vida. Ele diz, de vez em quando fazem aquela pergunta para a gente, se você não fosse o que é, gostaria de ser o quê? A pergunta parece simples. O problema é que nem sempre sabemos realmente quem somos. Para isso, existem todos esses psicanalistas de plantão nas nossas cabeças. Mas, pressupondo que querem saber da profissão, o que eu gostaria de ser se não fosse jornalista e escritor, eu tenho a resposta que é verdadeira. Gostaria de ser arquiteto. E ele vai explicar. E vocês vão interpretar as questões. Na próxima aula nós daremos a resposta. Você vai tendo o hábito de uma leitura e de interpretação do texto. Isso serve não só para português, serve para a vida.
para a vida, para todos os estudos que você queira fazer, seja ele de biologia, de sociologia, de política, de anatomia, seja matemática, seja história geral do Brasil, a leitura de um texto. Eu vou confessar para vocês algo particular meu. Eu fui procurador e defendi o Estado durante 40 anos da minha vida. Eu tenho um conhecimento de leis, que eu fiz a faculdade de Direito e fui professor de Direito no Mackenzie muito tempo, dei aula de Direito Penal. Tudo bem. Mas a habilidade minha em defender o Estado com precisão e sempre, honestamente, vitorioso, foi o conhecimento de português. Primeiro o conhecimento de português, depois vou na lei. Depois que eu tenho conhecimento de português, eu vou à lei e a lei eu interpreto. O meu adversário está dando uma interpretação da lei. Eu dou a minha, aquela que interessa ao Estado e que é a verdadeira. Eu queria confessar para vocês, o conhecimento modesto que eu tenho de língua portuguesa me facilitou de uma maneira exuberante a atividade de advogado do Estado. Como desfecho para encerramento, mas ia por diante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando, alçado, lhe disse eu: quem és tu, que esse estupendo corpo certo me tem maravilhado? A boca e os olhos negros retorcendo, e dando um espantoso e grande brado, me respondeu com voz pesada e amara, como quem da pergunta não gostara. Eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório, que nunca a Ptolomeu, Pompônio, Estrabro, Plínios e quantos passaram, fui notório. Aqui, toda a africana costa a cabo, nesse meu nunca visto promontório, que para o polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. A minha pátria é a língua portuguesa.